Olá meus amigos, bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje iremos aprender como realizar a cobrança dos aluguéis utilizando o módulo do Banco Inter. Para isso eu preciso do Banco Inter, já tenho ele aberto aqui. Eu vou mostrar como que você faz primeiramente as configurações dentro do aplicativo do Banco Inter, do site do Banco Inter, para depois voltar ao Imob System e realizar a ativação do módulo lá. Uma vez que você entrou na sua conta do Banco Inter, no site, eu aqui estou logado como pessoa jurídica, você clica em conta digital e depois em nova aplicação. Coloca o nome da aplicação, no meu caso eu vou botar Imob System, você escreve qualquer nome que você queira, descrição também, só vou botar aqui módulo. Clico em próximo, eu tenho que fazer duas seleções. A primeira para eu ativar o Pix, para poder fazer os repasses aos proprietários, e outra para eu ativar os boletos, para que eu possa criar os boletos de pagamento de aluguel. Então para isso, eu clico aqui em API Banking, dou a permissão aqui em realizar pagamentos Pix, e lá embaixo, API Cobrança, eu dou essas duas permissões. Consultar cobranças, emitir e cancelar cobrança. Seleciono aqui todos. Então é só essas três opções que vocês têm que selecionar para que vocês deem autorização ao Imob System realizar essas ações. Clico em criar aplicativo, ele vai te pedir autorização via SMS, vai enviar um SMS para você, você confirma. E uma vez confirmada, você pode aguardar aí coisa de 2 minutinhos, aperta F5, vai em conta digital, clica novamente em minhas aplicações e diferente do que está aparecendo aqui na minha tela, na minha tela está aparecendo 2 aplicativos, na tela de vocês vai aparecer só um, que foi o que vocês acabaram de criar. Aqui para mim aparece 2 porque eu já tinha um criado, eu revoguei ele para poder mostrar o exemplo aqui para vocês. Para vocês vai estar assim, Imob System, a descrição ali o módulo, hoje é dia 9/3, eu acabei de criar, e o status vai estar como novo. Muito importante que você clique aqui em ações, aqui no 3 pontinhos, e faça o download da chave e do certificado. Você não vai conseguir fazer o download posteriormente, então você tem que fazer o download da chave e do certificado. Só é possível baixar uma vez a chave e certificado. Quer baixar agora? Sim! Se você precisar da chave e certificados e você não tiver, você vai ter que fazer igual eu fiz, vai ter que revogar o aplicativo, clicando no botão direito e depois em revogar. Ainda não está aparecendo aqui para mim porque está em validação, Então eu preciso esperar um pouquinho essa validação aparecer como aprovada ou como ativa, Ele ainda está em validação. Mas o que eu precisava já está aqui, que é a chave e certificado. Quando eu clico em detalhar a aplicação, ali em credenciais de acesso, as credenciais já vão estar liberadas para mim, e são esses 4 dados que eu preciso. Os próximos passos eu vou realizar lá no Imob System, no painel de administrador, já tenho eles abertos aqui, eu abri já para economizar um tempo. Eu tenho que estar logado como administrador e entrar na área dados do negócio. Acesso essa área clicando em admin a imobiliária, ou clicando em cima aqui de onde está escrito administrador, vocês vão ser direcionados aqui a dados do negócio. Lá na direita, no meu caso embaixo aqui de onde está escrito condomínio, eu vou ter uma aba escrita Banco Inter. Eu clico em ativar integração, digito a minha conta corrente, o ID e o secret são esses 2 IDs e secret, eu vou copiar e vou colar, vou fazer aqui junto com vocês, ID aqui. Clico em copiar o secret, colo o secret aqui. A minha conta corrente eu já tenho salva num bloco de texto, que é esta daqui. O arquivo CRT e aqui são os arquivos que eu baixei. Então eu venho aqui em Downloads, no Google Chrome fica aqui em cima na direita, Inter API, chave e certificado. Abro a pasta, vocês vão ver, vou até apagar aqui para não distrair vocês, vocês vão ver que vai ter um arquivo que no final está escrito .zip, é um arquivo compactado para falar a verdade. Clico com o botão direito e clico em extrair, se tiver em inglês extract, se estiver em português vai estar extrair. Clico aqui em extrair e vocês vão ver que os 2 arquivos aparecem. Então Inter API certificado, Inter API chave key. E eu venho aqui, esse é o ponto CRT do certificado. Então eu clico em escolher arquivo, vou lá na minha pasta downloads. Tá vendo que no final, vou aumentar aqui para vocês, tá escrito ponto .crt, esse é o arquivo. Aqui, arquivo ponto .key da chave. Então clico em escolher arquivo e aqui eu vou ter Inter API chave ponto .key. E é isso. Eu já tenho os 4 dados informados, o quinto seria a conta corrente, então o que me resta é clicar em
salvar, e é assim que você inicializa a integração com o Banco Inter. Eu sei que é um pouquinho mais complicado, gente, do que os portais ou do que o Oracle e a DWV, né, que é apenas um código. Aqui são 4 códigos mais a sua conta, só que você precisa fazer apenas uma vez. Depois que você fez isso, você vai poder utilizar até ser revogado o seu software. Aqui na API do banco, ele já me diz que vai expirar daqui a 1 ano. Então você só daqui a 1 ano vai necessitar fazer isso novamente. Uma vez que esteja em validação, eu não consigo utilizar ainda no meu aplicativo, porém eu vou dar aí mais ou menos uma meia hora, vou pausar o vídeo, quando estiver ok eu volto o vídeo e continuo a explicação para vocês. Então vou pausar, para vocês vai ser só um passe de mágica, né? Só um minutinho. E pronto, para vocês aí foi 1 segundo, para mim passou mais ou menos uma meia hora, o status já está como ativo, então eu já consigo criar boletos e realizar repasses por Pix pelo Imob System. Antes de você fechar o site do Inter, eu tenho uma super dica que espero que vocês façam, é passar o mouse aqui em cima em conta digital. Aqui na direita, onde está cobranças, vai ter comunicação da cobrança. Então, entrei aqui. Você deseja que seu cliente seja comunicado por e-mail sobre as cobranças? Recomendamos que você marque esta caixa. Lá embaixo, quantos dias antes do vencimento que você quer que o seu cliente seja comunicado? Então você pode definir até 4 dias. Você marca a caixa aqui na direita. Eu coloquei que ele seja informado 10, 5, 2 e no dia do vencimento. Isso daqui é o inquilino. O inquilino vai receber no e-mail dele um e-mail do Banco Inter dizendo: olha, você tem um boleto para pagar e faltam 10 dias para que esse pagamento vença. Aqui 5, aqui 2 e você tem pagamentos para realizar hoje. Marca essa caixa de baixo também dias após o vencimento, que caso o pagamento esteja atrasado, o Banco Inter vai avisar para ele também que o pagamento está atrasado 2 dias depois do vencimento, 5, 7 e 10 dias depois do vencimento. Muitos clientes, eles solicitam que você envie um recibo de pagamento, que na verdade não existe um recibo de pagamento, porque o recibo é o próprio comprovante que o banco vai emitir para ele quando o pagamento for realizado. Então, digamos que o inquilino imprima o boleto e pague na lotérica, o comprovante de pagamento não é você que vai dar, é a lotérica. Então, é aquele comprovante que realmente prova que o pagamento foi realizado. Porém, para evitar, né, algum transtorno de inquilino ligando para a imobiliária, olha, eu quero que vocês me comprovem que eu paguei. Você seleciona essa área aqui, ó, de baixo. Após o pagamento, quando ele for marcado recebido, o e-mail será enviado quando o pagamento da cobrança for confirmado. Então já vale também para ele, olha, você vai receber um pagamento do banco que recebeu, né, que esse pagamento foi realizado. Então você seleciona aquelas 3 áreas que eu marquei ali para você, dias antes, dias depois e após o pagamento, clica em salvar configuração. Isso daí economiza bastante para você também não ter que ficar avisando para o inquilino que vai vencer boleto ou que o boleto venceu, uma vez que é o inquilino que se compromete a fazer o pagamento de juros e pagamento do aluguel até a data do vencimento. Isso está escrito no contrato que ele assina. Teoricamente, quando ele assina um contrato de locação, ele também afirma que ele leu e que ele concorda com isso. Isso daqui seria apenas detalhes extras para que você economize tempo aí no seu atendimento, né? Marcando essas áreas aqui, você economiza um tempo bom aí que você não vai precisar passar respondendo o seu cliente. Aqui em personalização, embaixo, do lado onde está escrito para o cliente, embaixo de comunicação, personalização. Aqui você consegue incluir a sua logotipo, você consegue exibir um boleto de teste para ver como vai ficar depois que você adicionar o logotipo. E aqui eu estou utilizando, né, a conta da Gestão Consultoria Imobiliária. Você poderá ver como que vai ficar os seus dados. Aqui a parte de cor de fundo do boleto eu deixo tudo branco, porque se a pessoa for imprimir esse boleto, se eu deixar preto, vai gastar bastante tinta da pessoa. Então, se você quiser a sua logotipo no boleto, clica em adicionar imagem, seleciona a sua logotipo e inclui no boleto. Depois clica em salvar a configuração. Esses seriam os passos que você teria que fazer dentro do Banco Inter. E agora,
estando tudo salvo, estando tudo configurado no Banco Inter, nós vamos voltar ao Imob System para iniciar o cadastro do aluguel. Eu já estou aqui no painel de administrador, eu já tenho também um imóvel que eu cadastrei com os dados corretos do proprietário. Isso é importante para que a gente possa criar o contrato de locação, e para o contrato ser válido, os dados do proprietário e do inquilino também têm que estar corretos. Então, eu tenho um imóvel cadastrado, o valor dele é R$ 1.100, já levando em consideração que seriam R$ 1.000 ao proprietário, R$ 100 é a comissão da imobiliária, isso dos aluguéis, né, do segundo ao 12º aluguel. O primeiro, vou aqui no meu exemplo fazer 60%, aonde normalmente 10 é para um indicador, 50 para a imobiliária ou para o corretor, né? Algumas imobiliárias fazem também 25-25, que daí 25 para a imobiliária e 25 para o corretor. Eu vou explicar como é que faz essa divisão mais para frente na área de cobrança de aluguel. Então, o imóvel que eu vou usar vai ser o 4286. Clico em aluguéis, clico em anual. Aqui, adicionar vai ser onde eu vou realizar o primeiro passo de adição. Adicionar aluguel anual, dados locatícios, itens com asterisco são de preenchimento obrigatório. Quem é o corretor responsável? Seleciono o meu corretor, vou me utilizar como exemplo. Código do imóvel, já tinha ali marcado, 4286. Quem é o inquilino? Eu adicionei aqui o Alexandre Inquilino, já para dar um exemplo para vocês, para não ter que utilizar dados de mais ninguém. Fiador ainda é utilizado por muitas imobiliárias. Você cadastra a pessoa com os dados dela certinho, igual o inquilino, seleciona aqui. Para quem vai ser enviado o repasse, se você for repassar para o proprietário do imóvel, deixa essa área marcada, não precisa alterar nada. Se for para um terceiro, você também cadastra esse terceiro, né? Lembrando que quando você for cadastrar uma pessoa, vou abrir aqui para mostrar para vocês, lá embaixo vai estar perguntando aqui qual que é a chave Pix desta pessoa. Então, você tem que informar a chave Pix para conseguir fazer o repasse posteriormente. Então, será enviado para, seleciona a pessoa aqui. O link do contrato, o link da vistoria e link da pasta de boletos, eles normalmente são feitos depois que o aluguel é adicionado. Eu ainda estou adicionando, né? Porém, caso os aluguéis venham de outra imobiliária e essa imobiliária já tenha um contrato, uma vistoria ou algo que você queira salvar, você vai ter as opções de salvar os links aqui. Nós recomendamos que os contratos, vistorias e boletos sejam salvos na nuvem. Normalmente é utilizado um Dropbox ou Google Drive, né? Existem vários aplicativos de armazenamento de dados nas nuvens. O Google, acredito que seja o mais conhecido, é o que eu vou estar utilizando de exemplo aí nesta aula. Aqui eu vou ter link da pasta de boletos, embaixo o valor do calção. Se for um seguro fiança, por exemplo, não é cobrado calção, né? De acordo com a lei do inquilinato, você pode cobrar uma garantia, ou é o aluguel antecipado, ou é calção, ou fiador, ou seguro fiança. Então, no meu caso, seguro fiança, eu vou deixar aqui o calção em branco, o valor do aluguel R$ 1.100. Então, aqui seriam, no caso, R$ 100 para a imobiliária, R$ 1.000 ao proprietário. Eu vou ter os juros de multa por atraso, que de acordo com a lei do inquilinato seria de 10%, os juros de multa, e os juros de mora, aí é 1% dividido por 30, né? 1% ao mês. Aqui em honorários referentes ao primeiro mês e honorários referentes ao segundo mês em diante, vocês vão ver que são janelas separadas, porque normalmente o primeiro mês é proporcional. Então, você coloca o valor do primeiro mês aqui e do segundo mês em diante nesse campo. Vou dar um exemplo. Hoje é dia 9/3, eu vou até colocar a data da entrada aqui para hoje, né? 9 de março de 2024. Como vai ser seguro fiança e já está aprovado, estou simulando que ele vai já começar hoje, já que eu já fiz a simulação de seguro fiança, que ele já pagou e que eu já estou adicionando aqui para poder criar o meu contrato, né? Então a data de saída vai ser daqui a 1 ano. Dia do vencimento, eu sempre recomendo que vocês padronizem, ou coloca dia 10, ou coloca dia 20. Isso acontece porque se no futuro vocês forem ter uma grande quantidade de locações, vai ficar muito difícil gerenciar não tendo um padrão de dia, né, de recebimento dos pagamentos. Então, como ele vai entrar dia 9 e o meu pagamento seria dia 10, eu não vou cobrar apenas um dia, né? Eu vou deixar para o próximo mês, ou eu vou cobrar dia 20. No meu caso, vou cobrar dia 20 o proporcional. Então, os honorários do mês vai ser aqueles R$100 proporcionais do dia 9 ao dia 20. São 11 dias. Então, eu vou pegar minha calculadora, vou fazer 1.100 dividido por 30 vezes 11.
403,33 é o valor que eu vou cobrar do aluguel e 40,33 é o valor dos honorários do primeiro mês. Então, 40,33. Como o aluguel é 1.100 com 100 para mim, no segundo mês em diante eu coloco R$100. Espero que tenha ficado fácil assim de entender porque que a gente separa. Só porque o primeiro mês, né, você precisa deixar isso registrado e o primeiro mês você não vai ganhar os honorários completos. Então você colocou separado. Dia do vencimento, dia 20. Forma de repasse ao proprietário, eu coloco o Pix, porque no meu caso eu vou utilizar esse padrão. Você poderia escrever qualquer texto e esse texto vai aparecer na área de cobrança de aluguel mensal. Então, que você tiver alguma observação, você pode colocar aqui também. E alguma observação do aluguel, que não aparece na área de pagamento mensal, mas que aparece na área dos aluguéis, você pode colocar aqui em observações. Vamos para a área um pouco mais complexa, que são as áreas de taxa mensal. Essa área aqui eu considero talvez a mais complexa na questão da adição, porque você tem que saber os dados e informar corretamente ao sistema. Eu vou primeiro para a seleção. Quando você lê aqui, né, taxas extras mensais, se você deixar o mouse em cima aqui do interrogação, selecione abaixo as taxas extras que o inquilino irá pagar mensalmente junto com o aluguel. Então depende muito da sua locação, de como você padroniza. Eu vou dar um exemplo que acredito que é o que o pessoal mais utiliza. No meu caso, ele vai pagar a água, ele vai pagar a energia, ele vai pagar daí, por exemplo, aqui esgoto, eu não vou separar porque na nossa cidade água e esgoto vem numa fatura só, a garagem está inclusa, o gás é bujão, ele que vai pagar, então só mesmo para eu marcar que é um bujão que ele vai pagar aqui, o IPTU, lixo e o seguro fiança são por conta do inquilino, a água. Marque esta caixa se a sua empresa for intermediar o pagamento dessa taxa. No meu caso, a água vai uma pessoa medir a água em casa, já vai entregar o boleto para a pessoa que estiver na casa ou vai deixar no correio, então o inquilino vai pagar. Eu não preciso marcar que eu vou intermediar. A energia, normalmente eu solicito que seja alterado para o nome dele. Algumas cidades você consegue também solicitar que a água seja alterada para a pessoa. Se ela não pagar, fica no nome dela, né, e não suja o nome do proprietário. Se você puder, sempre recomendamos que seja feito, tanto com a água quanto com a energia, quanto qualquer outra taxa. Mas a energia é o mais comum, né? O inquilino passa a energia para o nome dele, então a minha imobiliária não vai intermediar esse pagamento, uma vez que ele vai ser feito para a Celesc. O bujão é a mesma coisa. O IPTU, normalmente o boleto é deixado com a imobiliária, ou pode ser entrar, deixa a imobiliária, normalmente já sabe também qual que é o site que ela consegue pegar o boleto, deixa isso acertado com a imobiliária. Então o IPTU eu vou marcar porque isso daqui o inquilino vai pagar. O IPTU ele já vem normalmente para um ano e eu posso fazer ele diluído em 12 parcelas. Então digamos, né, 1.200 diluído em 12 parcelas de R$100. Então R$100 mensais. E aqui vai ter uma terceira opção. Marque esta caixa se a sua empresa for repassar o valor dessa taxa ao proprietário. Muitas vezes o boleto fica com o proprietário, por algum motivo ele quer pagar e você vai cobrar esse valor do inquilino e vai repassar esse valor para o proprietário. Se esse for o seu caso, você deixa a caixa marcada. Se a sua imobiliária for pagar essa taxa, você desmarca essa taxa, porque daí ela não vai estar inclusa no repasse que vai ao proprietário mensalmente. Por isso que eu digo que é muito particular. O IPTU normalmente o inquilino paga, é feito dessa maneira. A mesma coisa acontece com o lixo, né? O lixo é cobrado num boleto mensal. Algumas cidades têm o lixo incluso em outras taxas. Da minha, aqui eu vou simular que eu vou intermediar o pagamento, que eu já tenho esse valor mensal, colocamos aí um valor de mais ou menos R$20, e essa taxa a imobiliária não vai repassar ao proprietário, ela vai pagar, então eu desmarco essa taxa. O seguro fiança, há alguns seguros fianças que possibilitam a imobiliária pagar para o inquilino. Se você for fazer isso, você marca a caixa, coloca o valor e deixa essa parte desmarcada também. Se for seguro fiança por cartão de crédito, que é o mais recomendável, você só vai deixar essa área marcada. O cartão de crédito vai parcelar a compra e já vai te dar a aprovação para o ano inteiro. Então você não tem que intermediar nada, só deixa marcado seguro fiança. Descemos ao
Repasse é ou não garantido? Se for, normalmente quando a imobiliária cobra um repasse garantido, é cobrado uma taxa mais alta, né, de 15%. Se for garantido, aparece, eu vou deixar marcado só para mostrar para vocês como que aparece. Ela tem um dourado, né, no dia de pagamento do aluguel, você vai receber uma notificação de que tem repasse para fazer por aluguel garantido, e na área de gestão de aluguéis ele aparece destacado, então vou marcar só para vocês verem como que é. O aluguel está ativo, porque eu estou adicionando ele agora, então está ativo. E qual que é o estilo de pagamento, né? Ele paga vencido ou vencendo, ele mora e paga ou ele paga e mora. Como você não pode cobrar duas garantias, né, de acordo com a lei do inquilinato, ele já pagou uma garantia, que é o seguro-fiança, então ele vai morar e pagar vencido. E pronto, agora clico em adicionar ao sistema. Aqui ficou faltando uma área, ó, já me preencheu aqui. Eu não sei porque, pensei que tinha colocado, o valor do aluguel é R$ 1.100. Vamos lá para baixo, adicionar ao sistema. Aluguel adicionado ao banco de dados, o código do aluguel 271 e aqui outras funções extras. O que eu quero é entrar nos detalhes do aluguel, então eu clico em cima do número do ID do aluguel recém-adicionado, vou lá para a área detalhes do aluguel. Na direita eu vou ter os pagamentos mensais, na esquerda as informações que eu acabei de digitar na área de adição, e aqui algumas funções que eu posso realizar, né? Editar os detalhes, criar o contrato de locação, criar o termo de intermediação e imprimir os dados necessários para o DIMOB. O DIMOB ele é feito uma vez por ano, então você precisa fazer de todos os imóveis que você faz nota fiscal do repasse que é feito ao proprietário. Aqui o contrato de locação é um termo que o inquilino assina perante a imobiliária. O termo de intermediação é o termo que o proprietário assina com a imobiliária. Então aí você vai estar seguro dos dois lados. Primeiro passo, criar o contrato de locação. Ele vai ir para uma área que vai ver se todos os dados que eu digitei estão corretos. Se não estiverem corretos, você vai ver que vai ter um X, vai ter ali uma exclamação, e você vai ter que editar o dado que tiver exclamação antes de criar o contrato. Então, clico aqui em gerar contrato. Contrato gerado, clique em baixar contrato de locação. Em vez de criar, vai estar escrito aqui baixar. E o contrato é feito em formato DOC. Foi o primeiro formato que disponibilizamos, então ainda está funcionando em DOC. Vocês vão ver que os outros termos não são em formato DOC. Eles são para a seleção, daí você coloca aí no documento que você estiver utilizando para editar texto. Eu baixei aqui o contrato ID 271, clico nele, já vai aparecer aqui o Word para mim. O meu tema é o escuro, mas dá de ver certinho. Vou dar um zoom para vocês poderem ler melhor. Então aqui os dados, né, são dados fictícios, proprietário, os dados da imobiliária, dados do locatário. O fiador não possui, então eu posso aqui ativar a edição se eu quiser fazer as edições agora e já excluo. Vocês vão ver que vai estar também o valor do imóvel, não vai estar escrito o valor, então vocês têm que escrever à mão. As datas principais ali, data do vencimento, já vão estar informadas, o valor da multa e tudo mais que são informados no aluguel já estão informados. É um contrato básico que segue a lei do inquilinato, então você, caso queira alterar alguma cláusula, você está livre para fazer qualquer alteração. Então fecho aqui, guardar. Embaixo eu vou ter o termo de intermediação de locação, que você faz aí a assinatura, faz o proprietário assinar. Da mesma forma, você tem que informar os dados corretamente para poder fazer a geração do termo. E diferentemente de baixar um doc, você vai ver que vai estar escrito na tela todos os termos e você clica aqui neste botão para que seja copiado e daí você dá um Ctrl V, você cola no seu documento de texto, é um pouco mais fácil. Fizemos assim porque não são todas as imobiliárias e corretores que utilizam Office, né? Existem outros programas, então fica mais fácil de copiar dessa maneira. Logo, logo o aluguel vai ser substituído por essa forma de impressão. Dados necessários para o DIMOB eu não vou ter como fazer agora, porque não teve nenhum pagamento, mas vem todos os pagamentos e quanto que você recebeu em cada pagamento feito pelo inquilino, também quanto que você repassou ao proprietário. Aqui na área de pagamentos mensais, é a área de cobrança dos aluguéis mensais, então eu vou ter algumas áreas que informam quais os aluguéis e outras áreas que informam quais os pagamentos. Para você ver todos os pagamentos que você vai ter no mês, você vai clicar aqui em aluguéis, anual, e vai vir em pagamentos mensais. Se você quiser ver do aluguel em específico, daí você acha o ID do aluguel, clica nos detalhes do aluguel e cada aluguel tem os seus pagamentos.
Conforme o tempo for passando, se você renovar esse aluguel, você pode vir aqui embaixo e gerar relatórios para mais um ano. Se você alugar para 2 anos, você gera 2 vezes. Caso você queira cancelar, caso o inquilino saiu do imóvel antes do tempo, já não tem mais boletos a serem criados, né, nem pagamentos a serem feitos, você seleciona nessa caixinha e aqui embaixo você vai ver que vai ter a opção cancelar selecionados. É o mesmo que você editar o pagamento e colocar, ao invés de não recebido, apenas cancelado. Ele não vai aparecer na lista de pagamentos atrasados, por exemplo, ou de cobrança. Lá em cima eu vou simular que eu estou alugando, já vou deixar o boleto criado para o meu inquilino. Como a data do vencimento é dia 20/3, eu vou vir aqui em editar pagamento e vou criar o boleto. Área de edição de pagamento mensal do aluguel. De início eu vou pedir para vocês ignorarem esses botões aqui de cima, vamos pular para a parte de baixo, depois eu vou explicar aqui para vocês. Aqui quem é o inquilino, quem é o proprietário, o ID do aluguel, o ID do imóvel, data de vencimento do aluguel. Se você quiser editar isso, você tem que editar o aluguel. Valor do aluguel, valor do IPTU, valor do lixo, aqueles dados que eu já informei quando eu adicionei o aluguel. Então daí o sistema pega esses dados todos, soma, e quando eu clicar em criar boleto, ele já vai criar o boleto com esse valor de 1.220. Tem um porém, era dia 9 a entrada e o inquilino vai pagar dia 20 já, então são 10 dias proporcionais, não vai ser 1.100, vai ser 550. Então eu posso editar aqui, 550. O sistema recalcula, eu não tenho como na hora já criar o boleto, você vai ter que salvar essa informação. Então vou descer lá embaixo, clico em salvar alteração, agora a página recarrega, alterações foram salvas e vocês vão ver que o botão aparece aqui, criar boleto, porque os dados já estão corretamente informados. O aluguel é proporcional, o IPTU eu poderia fazer proporcional, eu não vou calcular tudo agora para não tomar o tempo de vocês, porém criar boleto, é só você apertar no botãozinho, esperar alguns segundos e pronto, boleto criado com sucesso. Descendo a página, você já vai ver que você tem como verificar ele no sistema, fazer a impressão do boleto, ou caso tenha acontecido alguma coisa você queira cancelar, o botão de cancelar é aqui. Então para imprimir, clico aqui em imprimir. Eu já informei a minha logotipo na área lá do Inter, já botei os detalhes certinho, então o boleto ele aparece dessa maneira. Os valores do aluguel estão aqui. E é isso. Clico em fazer o download, vocês vão ver que ele já vai preencher, inclusive com um mês. Então eu tenho aqui mês março, né? Quando eu clico em salvar, eu já tenho ele no meu computador. O que nós recomendamos que seja feito? Que você neste momento abra a pasta do seu Google Drive. Aqui no meu caso eu já tenho uma conta, então se vocês não tiverem, vocês podem criar. Eu tenho uma pasta que eu escrevi boletos. Nessa pasta que fica aqui em meu drive, eu coloco todos os boletos. Então vou ter aqui boletos. Você pode clicar em nova pasta. E como o ID do meu aluguel é 271, o nome da minha pasta vai ser 271. Clico em criar. A pasta já vai estar ali. Eu clico com o botão direito em cima do 271. Em compartilhar eu clico nessa opção que tem a pessoazinha o mais compartilhar. Em acesso geral eu altero de restrito para qualquer pessoa com o link, clico em copiar o link e eu preciso informar esse link lá na área de detalhes do meu aluguel. Então no Imob System eu vou ter uma área que vai estar escrito ID do aluguel, clico em cima dela, vou nos detalhes do aluguel, clico em editar detalhes. E aqui na área de edição de aluguel eu venho em link dos boletos, colo o link que eu copiei lá no meu drive e também eu sempre gosto de selecionar essa opção, disponibilizar o link dos boletos ao inquilino. Clico em sim, isso vai fazer esse link aparecer lá na área do inquilino que eu vou mostrar mais pra frente para vocês. Vocês podem fazer isso tanto com o link dos boletos, da vistoria do contrato, já deixar os 3 certinhos. Então, já que eu fiz uma alteração, eu desço até lá rodapé, clico em salvar alterações e pronto, as alterações foram salvas. E o último passo, eu entrar lá na minha pasta de boletos, 271 no meu caso, clico com o botão direito e clico em upload de arquivo, já vai estar ali, ó, ano 2024, mês 3, março. Você pode fazer os boletos, se for aluguel com valor fixo, já por todo o ano e deixar todos aqui e apenas passar esse link ao inquilino, ou também informar que ele pode entrar na área do inquilino, né, lá no sistema, e é assim que funciona. Conforme você for adicionando aluguéis, você vai criando pasta de boletos com o ID do aluguel e tudo fica salvo de maneira organizada. O último passo seria eu verificar se houve um pagamento de aluguel. Então estou fechando algumas abas ali. Essa área de pagamento de aluguel eu acesso em aluguéis anual
pagamentos mensais, daí você seleciona qual mês que você quer conferir os pagamentos. Então, se você tiver, no caso, 10, 15, 20 aluguéis, nessa área serão exibidos os pagamentos que os 20 inquilinos devem realizar. Então, aqui março, ano 2024, eu vou ter, inclusive, alguns filtros que eu posso filtrar por proprietário ou por inquilino. A gestão de imóveis, eles têm mais de 80 imóveis alugados, então todos os 80 pagamentos estão aqui. Eu posso filtrar pelo inquilino, no meu caso já tenho Alexandre Inquilino, fica mais fácil, ó, clico aqui, clico em filtrar e pronto, já vai ser exibido. Vocês lembram que eu selecionei que seria um repasse garantido? Ele está aparecendo esse fundo amarelo dessa maneira justamente para destacar. Inclusive, se eu entrar na primeira página, eu posso utilizar aqui os imóveis da gestão. Eu tenho alguns amarelo, alguns branco. Os amarelos são os garantidos, os brancos são os que não são garantidos. E você pode, inclusive, filtrar, né, ou ordenar por, aqui eu coloco em ordenar por. Lá embaixo eu vou ter repasse garantido primeiro. Quando eu clico em filtrar, vão ser exibidos todos os aluguéis com repasse garantido. O meu vai estar aqui por último. Eu clico em editar pagamento se eu quiser alterar alguma informação. Vou lá na área onde eu estava anteriormente. E caso eu queira saber se o inquilino pagou esse aluguel, tudo que eu tenho que fazer, subir ali embaixo do botão filtrar, vocês vão ver que vai ter essa opção, atualizar a situação dos boletos. Quando eu clicar em atualizar, ele vai se conectar ao Banco Inter, ver se houve algum pagamento. E tudo que eu tenho que fazer depois é filtrar em situação recebido. Daí quando eu clicar em filtrar, todos os pagamentos vão estar aqui. Situação do boleto vai estar como pago, a situação do pagamento como recebido. Então, o meu trabalho seria clicar aqui em editar, né, de um por um, para fazer os repasses dos proprietários dos aluguéis que estão marcados como recebido. Eu vou simular isso no aluguel que eu acabei de incluir no sistema. Então, eu vou filtrar aqui por inquilino. Eu já tenho, inclusive, no sobrenome, né, Alexandre Inquilino. Clico em filtrar e pronto, já vai aparecer o aluguel aqui. Em situação do pagamento, o sistema marca como recebido. Situação do boleto, o sistema marca como pago. Aqui na lateral, ele também preenche a data do pagamento, quanto você tem que repassar ao proprietário. Fica tudo certinho. Eu vou clicar aqui em editar. Na esquerda tem um lapisinho, editar pagamento. E vou mostrar como seria o repasse ao proprietário. Então, vou voltar aqui nessa tela de edição, aquela tela que eu utilizei antes. Ele já deixou tudo certo aqui para mim. Então, o dia do pagamento foi dia 10, o valor foi de 670, né? É sempre bom conferir, eu sempre recomendo que seja conferido, né? Fora a deixar o computador decidir, você conferir por conta própria também os valores. Aqui o valor que foi pago, o valor dos honorários e quanto que ficaria o valor pago menos honorários, menos IPTU, menos lixo, né? Lembra que o IPTU e lixo é a imobiliária que vai pagar. E aqui o valor a ser repassado já está certinho. Como eu vou repassar agora, eu já vou editar a data do repasse e vou botar hoje. Alterar para de recebido, eu vou colocar para repassado, né? Porque além de ser recebido, eu já repassei ao proprietário. Clico aqui em salvar alterações. E é aí que eu vou começar a utilizar estes botões aqui de cima. O primeiro botão para eu enviar um recibo ao locador para poder comprovar para ele que eu fiz o repasse. Eu clico em enviar. Os dados aqui são preenchidos automaticamente. É aquela mesma informação que está na área de edição. Eu clico em transmitir por e-mail. Uma vez transmitido, aqui relatório enviado para Alexandre, eu venho realizar a saída do caixa. Como eu utilizo a integração do Inter, a entrada já foi incluída quando o boleto foi marcado como pago pelo sistema. Então, eu não preciso adicionar a entrada quando eu uso a integração do Inter. Caso você utilize o fluxo de caixa e queira informar a saída aqui, você abre uma janela nova, tudo já vem preenchido, repasse, o valor, a categoria, tudo já vem preenchido. Você clica em adicionar fluxo de caixa e pronto, já vai ser adicionado ao fluxo. Posso fechar a janela. Último passo, enviar o repasse ao proprietário. Aqui já está verde porque o Pix está informado corretamente. Se não for informado o Pix, essa janela não fica disponibilizada e você tem que informar o Pix nos detalhes do inquilino. Cliquei no botão, aparece uma janela de confirmação. Confirme se o valor é esse mesmo e clica em sim transferir se você for aprovar essa transferência. Pix em aprovação. Consulte o aplicativo do seu banco, porque aqui eu tenho
a dupla checagem através do aplicativo do Banco Inter. Então eu preciso abrir o aplicativo do meu banco e ir lá do aplicativo aprovar também. Posso fazer várias solicitações e em uma vez só eu abro o aplicativo e aprovo todas as solicitações ao mesmo tempo. E é assim que você recebe o pagamento por boleto e é assim que você faz o repasse ao proprietário. Então digamos que eu queira criar o aluguel do próximo mês. Tudo que eu tenho que fazer é ir nos detalhes do aluguel, clicando aqui em cima do ID do aluguel. O próximo mês seria o mês de março. Clico em editar pagamento e clico em criar boleto. Pronto, o boleto já está criado. Eu faço o mesmo processo, clico em imprimir boleto. Aqui é do mês de abril. Estou fazendo mais uma vez para vocês pegarem bem, né? Aqui já vem escrito mês de abril. Clico em salvar. Aqui na janela, vocês vão ver que como eu já informei a pasta de boletos, dessa vez, do lado de cancelar boleto, já vem escrita a pasta de boletos. Então eu posso clicar nela, já vai abrir lá que eu tinha informado com o ID 271. Clico em upload de arquivo, eu cliquei com o botão direito aqui, caso não perceberam. Clico com o botão direito, clico em upload de arquivo e daí coloco o boleto do mês de abril. Ele ordena por ordem alfabética. Então fica mais fácil do inquilino saber que no mês 3 ele paga o boleto do mês 3, no mês 4 ele paga o boleto do mês 4 e assim sucessivamente. Então aqui ele já fica, por exemplo, com 2 boletos, caso ele queira adiantar. Algum já está aqui. Cada vez que ele pedir o boleto para você, você manda ou o link do Google Drive ou pede para ele entrar na área do inquilino. A área do inquilino a gente inclusive já fez um vídeo, você pode consultar o vídeo, vai ter o link na descrição aqui dessa videoaula, essa videoaula vai estar no YouTube. Então essa foi a nossa videoaula, nela aprendemos a como incluir a integração do Banco Inter, criar o boleto, verificar se o boleto foi recebido, foi pago pelo inquilino, realizar o repasse ao proprietário. Então eu vou separar essa videoaula em tópicos, vão estar na descrição. Caso você tenha alguma dúvida, entre em contato conosco. Eu fico por aqui, estarei no suporte lhes aguardando. Bom final de semana, amigos, bons negócios, tchau, tchau.